E aí, pessoal, beleza? Vamos nós, né? Aqui mais uma aula. A gente vai fazer essa aula de hoje. Ela tem como tema posição relativa entre duas retas, né? E é mais uma aula aí para o pessoal do terceiro ano, beleza? Esse conteúdo a gente também chegou a falar algumas coisas de maneira bem superficial antes da interrupção das aulas, né? E aí eu gostaria que vocês acompanhassem com mais detalhes, enfim. Então, a gente vai falar na aula de hoje posição relativa entre duas retas, beleza? Na aula passada, a gente conseguiu definir as equações das retas, vários tipos de equações, né? Lembrando que essas equações elas têm as suas vantagens em determinadas situações. E na aula de hoje a gente vai falar de posição relativa da reta, beleza? Vamos aqui vamos para o livro, pegar o nosso livro. Deixa eu compartilhar a janela com vocês, tá? Vamos compartilhar aqui a janela. E aí a gente já dá continuidade. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem visualizar. Tudo certinho? Acredito que estão visualizando aí, né? Então, vamos lá. Então, galera, posição relativa entre duas retas, né? Tá aqui. E aí a gente pode verificar o seguinte, ó. As retas, elas podem ser paralelas ou concorrentes no plano, né? Então, ou elas são concorrentes ou elas são paralelas. Então, a primeira situação, quando é que duas retas no plano cartesiano serão paralelas? Isso acontece, pessoal, ou seja, reta paralela, sempre que os coeficientes de inclinação ou coeficiente angular forem iguais, né? Se os coeficientes são iguais, significa que as tangentes são iguais e também significa que os ângulos são iguais. Então, essas retas aqui embaixo, ó, na figura, como vocês podem ver, elas são retas paralelas, né? O ângulo alfa é igual ao ângulo alfa 2, o alfa 1 é igual ao alfa 2. Essa aqui é no caso crescente, tá? E esse daqui é no caso decrescente, ó. Aqui, ó. Paralelo também, é necessário que esses ângulos sejam iguais. Aí tá aqui a definição, né? Ó, duas retas distintas e não verticais, R e S, são paralelas se e somente se os coeficientes angulares são iguais. Então, se você tiver um coeficiente igual a outro, essas retas são paralelas. Quando é que as retas são concorrentes? Exatamente a negação disso aí, né? Então, se elas são paralelas, significa que os coeficientes angulares são iguais. Para elas serem concorrentes, então significa que esses ângulos têm que ser diferentes para que elas possam se encontrar, né? Como acontece aqui, como acontece aqui, tá? Então, ó, duas retas distintas e não verticais, R e S, são concorrentes se e somente se seus coeficientes angulares são diferentes, ok? Então, essa é a condição. Se eles forem diferentes, significa que as retas são concorrentes. Se eles forem iguais, significa que as retas são paralelas, ok? Aqui tem interseção entre duas retas. Aí, nesse caso aqui, como você tem duas equações, é só resolver o sistema que você consegue encontrar esse pontozinho aqui, ó, o ponto P de coordenadas AB. Beleza? Ou seja, se ele tiver um único ponto em comum, significa que eles são concorrentes. Ou seja, se o sistema for determinado, é concorrente. Se tiver indeterminado, significa que são coincidentes, ou seja, é a mesma reta, né? São equações com pequenas mudanças, mas se refere à mesma reta. E se não tiver nenhum ponto em comum, ou seja, se o sistema for impossível, a gente tem retas paralelas, ok? E aí ele faz um exemplozinho aqui que a gente pode fazer para encontrar a interseção. A gente não fez nenhum exemplo como esse. Deixa eu ocultar isso aqui. Eu vou para o quadro, né? Eu vou paralisar aqui e vamos para o quadro. Vou anotar aqui as duas equações e verificar se eles são concorrentes, paralelas, né? Quais são as interseções que possuem, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro, a primeira equação, vamos chamar de R, né? De reta R.
Então, a reta R tem a seguinte equação. 3x mais 2y menos 7 igual a zero. Vamos chamar a outra reta de reta S. A outra reta é x menos 2y menos 9 igual a zero. Beleza? Então, vamos resolver esse sistema e ver o que acontece, o que ele nos fornece, né? Para isso, galera, a gente vai fazer o quê? A gente vai resolver o sistema. Aí tem várias formas, né? Método da substituição, né? Eu vou usar aquele método que a gente ensinou lá no segundo ano, usando determinantes, né? Para encontrar o valor do x e o valor do y. Só para a gente relembrar, tá? Por que eu vou usar o determinante? Porque se o sistema for impossível, significa que elas são paralelas. Se o sistema for indeterminado, significa que elas são coincidentes. E se o sistema tiver uma solução, ou seja, for determinado, significa que ele é concorrente, tá? Concorrente tem uma solução, indeterminado tem infinitas soluções, né? E aí, nesse caso, seria coincidente. E paralela não tem solução nenhuma. É o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Só para relembrar aqui lá do nosso segundo ano. Então, eu tenho aqui, ó, 3x mais 2y. Vou pegar esse menos 7 e passar para o outro lado. Então, fica 2y igual a 7. Tá, x menos 2y igual... Vou fazer a mesma coisa com 9, passar para o outro lado. E agora a gente pode calcular o determinante principal, que a gente chamou de D lá, né? Que seria 3, 1, né? O coeficiente do x, que é 3 e 1. E o coeficiente do y, que é 2 menos 2. E aí esse determinante é menos 6 menos 2. Dá menos 8. Beleza? Agora vamos calcular o dx. Para calcular o dx, eu vou colocar no lugar do 3 o 7 e no lugar do 1 o 9. Então, dx vai ser 7, 9, 2 e menos 2. E aí a gente calcula. Aqui dá menos 14 e aqui dá menos 18. Tá? E aí eu fiquei com menos 18, aqui dá 22, 32. Menos 32. Aí, com esse dx, a gente já consegue encontrar o x. X vai ser igual ao dx dividido pelo d, determinante principal. Ou seja, menos 32 dividido por menos 8. Isso daqui dá 4. O valor do x. O valor do y, vou calcular o dy. Eu estou fazendo dessa forma, tá, pessoal? Só para a gente poder relembrar o que a gente tinha estudado lá no segundo ano, ok? Nós poderíamos fazer de uma forma diferente. Estou nem aparecendo aí na câmera, mas o quadro é mais importante. Então, no lugar do 2 e do menos 2, eu vou colocar o 7 e o 9. E aí repete 3 e 1. E aí eu coloco 7 e 9. E agora eu faço o determinante. 3 vezes 9 dá 27. E 7 vezes 1, no caso aqui vai ficar negativo, né? Então, vou dar menos 7. Tá? Resultado final dá 20. Significa dizer que o y vai ser o dy dividido pelo determinante principal. Ou seja, 20 dividido por menos 8. A gente consegue simplificar por 4. E o resultado vai dar menos 5 meios. Aqui está o x, aqui está o y. Significa o quê, pessoal? Isso aí, essa solução? Significa que essas duas retas, a reta x, R e a reta S, elas se encontram no ponto de coordenadas. Ponto de encontro, né? Que é o ponto P. Ponto de interseção. 4 menos 5 meios.
Esse é o ponto de interseção, ou seja, essas duas retas, elas são retas concorrentes, tá? Então, eu ensinei uma forma da gente verificar esse ponto de interseção, ok? Uma outra forma, se ele não pedisse o ponto, era só verificar o coeficiente angular, tá? Vamos ver outros exemplos agora. Outros exemplos aqui. Ponto de interseção. Pronto, aqui, por exemplo. Vou fazer o exercício 43, tá? A título de informação para vocês. Não, melhor, o 45 é mais interessante. O 45 é mais interessante do que o 43. O 43 é praticamente igual ao exemplo que a gente fez. Agora, vou fazer o 45, ele é bem interessante esse exercício aqui. Uma questão clássica, né? Então, veja qual é a questão clássica que eu estou falando. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu fazer o compartilhamento, né? Só para a gente poder ler o exercício e depois eu volto aqui para o quadro completo. Deixa eu compartilhar. Só um minuto, já está chegando. Beleza, chegou. Pronto, pessoal. Então, a questão 45. Veja só o que é que ela diz. Ó. Em cada caso, determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta da equação dada. Então, eu quero uma reta que passa por esse ponto. Lógico que esse ponto ele não pertence a essa reta, porque senão eu vou fazer uma reta coincidente, né? Então, esse ponto está fora da reta, e eu quero saber qual é a equação que é paralela a essa reta, né? E passa pelo ponto P. Essa é a questão, é uma questão clássica mesmo, isso aí. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, para a gente poder voltar aqui ligeirinho. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar o exemplo A, e aí vocês respondem em caso o exemplo B e C. Tranquilinho, do mesmo jeito, na mesma ideia, tá bom? Até é bom que a gente liberou o quadro. Qualquer coisa eu faço compartilhamento. Bom, vamos lá. Então, o ponto P, então, questão 45 da nossa página, eu vou até fazer assim, para ficar com um quadro maior, né? Na página 108, aí ele fala que o ponto P, página 108, o ponto P é o ponto com as seguintes coordenadas. Deixa eu olhar aqui. 1 e 2. X é 1 e o Y é 2. E a reta que ele dá, vamos chamar de reta R, é a reta 8x mais 2y menos 1, igual a zero. Pronto, essa reta aqui. Então, só para recapitular o que é que a gente precisa, né? Então, eu preciso determinar a equação de uma outra reta, não é essa daqui, tá? Que passa por esse ponto P e é paralela à reta R, ok? Então, equação de uma reta que passa por P e é paralela a essa reta. O que a gente sabe para que duas retas sejam paralelas? O que é necessário acontecer? Para que duas retas sejam paralelas, é necessário que o coeficiente angular sejam iguais. E como é que a gente encontra o coeficiente angular? Ele fica evidente quando eu coloco na forma reduzida. Então, vou pegar essa equação e vou colocar na forma reduzida. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o coeficiente angular. Então, se você tem a reta, coloca ela no formato reduzido. Pega o x, né, passa para lá, relembrando a aula passada, então vai ficar 2y igual a menos 8x mais 1, tá? Então, deixa aqui só o y, a gente vai isolar o y, né? Então, ficou 2y igual a menos 8x mais 1. Passa o 2 dividindo, então eu vou ter y igual a menos 8x dividido por 2, mais 1 dividido por 2. Aqui, ó, vai dar menos 4. Então, vai ficar menos 4x mais 1 meio. Pronto. Significa dizer o que, pessoal, isso aqui? Que o coeficiente angular, ou seja, o valor do m, é 4. Ou menos 4. Esse é o coeficiente angular, é menos 4. Esse outro aqui é o coeficiente linear, né? Que é o ponto de interseção com o eixo y.
E aí está aqui o coeficiente angular. Esse coeficiente angular da reta R é o mesmo da reta que eu estou procurando. É o mesmo. Então, eu vou usar ele para determinar a reta que passa pelo ponto P. Então, encontrei o coeficiente angular da reta R, que é esse aqui, tá? Ele é igual à reta que eu estou procurando, vamos dizer, a reta S. Esse coeficiente angular é igual ao coeficiente angular da reta S. Logo, eu consigo usar a equação fundamental para, já que eu conheço o x, ó. Esse x daqui é o x do S e esse y é do S, que é a reta paralela, né? S é paralela a R, tá? Pronto. Y menos um y dado, que é igual ao coeficiente angular da reta S, vezes x menos um x dado, né? O x dado e o y dado é o ponto que você deu. Então, veja, você tem uma equação, que é a reta R, e aí eu quero encontrar a equação da reta S. O que essa reta S tem de característica? Ela é paralela à reta R e ela passa pelo ponto P. Então, eu vou substituir aqui o ponto P. Então, vai ficar y menos o y do P é 2, que é igual. O coeficiente angular da reta S é igual ao coeficiente angular da reta R, que é menos 4, vezes x menos um x que foi dado. O x que foi dado foi x igual a 1. Pronto. Agora é só multiplicar aqui, distribuindo, né? Menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos 1, mais 4. E aqui a gente repete, y menos 2. Como aqui ele deu a equação geral, né, na reta R, vamos fazer também a reta S, né, a reta S, a equação geral dela. É só colocar tudo para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó, 4x positivo, mais y, menos 2, menos 4. Igual a 0. Belezinha? Pronto, aqui é só juntar esses dois, que dá menos 6. Então, 4x mais y menos 6 igual a 0. Essa é a reta S. Que característica tem essa reta S? Qual é a característica? Ela é paralela à reta R e ela passa pelo ponto P. Então, essa é a estratégia. Só recapitulando. Primeiro, a gente tem que descobrir qual é o coeficiente. Como ela é paralela, esse coeficiente ele vai ser igual ó, em ambas as retas. E depois a gente substitui na equação fundamental. A gente substitui o ponto que a gente conhece e o coeficiente que a gente acabou de descobrir. Resolve, arruma para deixar na equação geral, tá bom? Eu coloquei na equação geral porque, de certa forma, é a maneira que o cara colocou a reta R. Então, essa reta é paralela a essa reta aqui do finalzinho. Fechou? Então, uma questãozinha clássica, bacana de fazer. Então, toda vez que você tiver esse tipo de questão, dá para resolver dessa forma. Beleza? Vamos voltar aqui para o livro. Vamos voltar para o livro. A gente já consegue visualizar de novo aí mais alguma questão, o que é que vem na sequência. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, lembrando, vocês falam, deixam no comentário e a gente faz a devida explicação para vocês. Beleza? Então, temos aqui, ó, galera. Então, como exercício, né, claro, sobre esse assunto, vocês podem fazer a questão 43, a 44 também, para calcular o valor de A. Elas são paralelas, vou deixar como um pequeno desafio. E a questão 45, com certeza dá para fazer. Além, é claro, cadê? Retas determinem. Além, é claro, da 46 e da 47, dá para vocês fazerem, né? É só tentar direitinho, caso não consiga, deixa no comentário que a gente corrige, a gente faz, tá bom? Segunda situação, pessoal, veja só. Esse aqui é um caso especial de concorrente, né? Essas retas aqui, elas são chamadas de retas perpendiculares. Por que isso, professor?
Por quê? Além delas se encontrarem em um ponto, elas não se encontram de uma maneira qualquer. Elas se encontram formando um ângulo de 90 graus. E aí a gente diz que essas duas retas, a reta R e a reta S, elas são concorrentes. É claro que o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. São diferentes. Mas tem uma relação especial, que ele demonstra aqui. Eu não vou entrar nesse mérito. Ele demonstra, e o resultado chega no seguinte, ó. Toda vez que você tem duas retas, uma perpendicular à outra, ou seja, R, esse símbolo aqui significa perpendicular, tá, pessoal? Então, você tem R perpendicular a S, significa dizer que os coeficientes angulares, eles são opostos e inversos. Em outras palavras, significa que se você multiplicar um pelo outro, o resultado vai dar -1, tá certo? Então, os coeficientes angulares eles não são iguais. Eles são opostos, significa que um é positivo, o outro vai ser negativo. E eles são inversos, ou seja, se um é 2, o outro vai ser 1/2. Tá? São inversos e opostos. Aí aqui vamos ter um exemplo, né? Determine. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar um exercício, já que esse exemplo está resolvido para vocês olharem, né? Vamos pegar um exercício, né, que não esteja resolvido. Deixa eu ver aqui um exercício, passando um pouquinho. Pronto. Veja que esse exercício 48, ele tem a mesma configuração da questão que a gente resolveu agora há pouco. Qual é a diferença? A diferença é que eu quero que a reta, ó, dado a equação da reta, que passa pelo ponto e é perpendicular, determinar essa equação. Então, ela passa por esse ponto, só que ela não é paralela, ela é perpendicular a essa reta aqui. Então, eu vou mostrar, é outra questão clássica, né, da geometria analítica. Eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve essa situação. Bem, vamos ver aqui. Eu vou interromper, é a questão 48 da página 111. Questão 48 da página 111. Estou interrompendo aqui a apresentação e a gente volta para o quadro. Eu acho que nem vai precisar mais de data show, né? Foi até bom acontecer isso, porque agora a gente está um pouco mais livre, está com um quadro um pouco maior. A gente vai conseguir ministrar a aula um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, questão 48 da página 111. Beleza? Vamos lá. O que acontece, pessoal? O ponto P, na letra A, então o ponto P. Qual é o ponto? O ponto P é -3 e 2. E a equação, pessoal, a equação da reta R é a seguinte. É 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Essa é a equação da reta. Então, o que a gente quer? A gente quer uma outra reta que passa pelo ponto P, só que eu quero que seja perpendicular. Então, são duas condições. A primeira tem que passar pelo ponto P, e a segunda tem que ser perpendicular à reta dada, que é a reta R. Questão clássica. Tanto essa questão como essa questão aqui é uma questão clássica de geometria analítica, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai proceder da prática bem análogo ao que a gente fez anteriormente. A gente descobre qual é o coeficiente angular. Depois que a gente descobrir, a gente usa a condição. Qual é a condição de perpendicularismo? É que um coeficiente, vamos dizer, o coeficiente do R, seja o oposto verso do coeficiente do S. Isso quando R é perpendicular a S. Aí tem que acontecer isso daqui. Beleza? Então vamos ver aqui. Como foi feito na questão anterior, a gente vai ter que isolar o y, né? Então, vamos pegar aqui o 3x e o -4, passar para o outro lado, então vai ficar 4y igual a -3x, né? Mais 4. Belezinha? Agora, pega o 4, passa dividindo, você tem y,
igual a menos 3x sobre 4 mais 4 sobre 4. Né? Vocês sabem porque eu coloco esse 4, quando ele passa, ele divide os dois, né? Então eu coloco separado. Poderia colocar tudo assim, gente, ó. Poderia colocar tudo assim, ó. Por exemplo. Tá aqui, eu passar dividindo e fazer assim, ó. Certo? Só que o objetivo é encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então eu coloco logo separado. Esse número divide esse, divide esse. Divide os dois. Então separo logo, tá? Para ganhar tempo. Então divide 4. Dividido por 4. Pronto. Aqui, pessoal, ó, veja que já apareceu o coeficiente angular. Menos 3 quartos. E aqui, 4 dividido por 4 dá 1. Então, a equação reduzida da reta R é menos 3 quartos de x mais 1. Essa é a equação reduzida. Coeficiente angular, coeficiente linear. Tá? Agora, eu sei que o valor do coeficiente angular da reta R é menos 3 quartos. Beleza? Menos 3 quartos. Como a reta que eu estou procurando é uma reta perpendicular, significa dizer, pessoal, que eu vou pegar o oposto, ou seja, se é negativo, fica positivo, e inverso, se é 3 quartos, 4 terços. Então, significa dizer que o coeficiente da reta S vai ser o oposto, então, ao invés de negativo, é positivo, e o inverso, 4 terços. Então, 4 terços. Esse é o coeficiente angular da reta R. Por quê? Se eu multiplicar esse cara por esse, o resultado vai dar menos 1. Então, esse é o macete, né? Por isso que a gente muda o sinal e inverte. Porque quando você multiplica, o resultado dá menos 1. Assim, ó. Menos 3 quartos vezes 4 terços. Corta, 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 corta. Ficou só o menos 1. Ou então, se quiser multiplicar, se não quiser esse negócio de cortar, vai ficar 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Resultado, 12 sobre 12, 1. E negativo, claro, né? Porque o sinal do menos fica aqui. Beleza? Então, eu já sei que o coeficiente angular da minha reta perpendicular é 4 terços. Né? Se a reta R tem esse coeficiente, a perpendicular tem esse coeficiente. Aí agora, pronto, é só pegar a equação fundamental de novo, que é y menos um y dado, que é igual ao coeficiente vezes x menos um x dado. Qual foi o x e o y que foi dado na questão? X menos 3, y 2. Vamos substituir. Então, aqui vai ficar, essa é a reta S, né? Vai ficar y menos 2 igual coeficiente 4 terços de x menos um x dado, que é, no caso, menos 3. Pronto. Equação fundamental, né? Está aqui o y que foi dado foi o 2, coeficiente da reta S, 4 terços, x menos um x dado, que foi menos 3. Perfeito. Tá? E aí eu tenho agora y menos 2 igual a 4 terços de x menos e menos dá mais. Pronto. Agora é só fazer conta, só arrumar, né? Multiplica aqui. Multiplica. Aí você vai ficar com y menos 2 igual 4 terços de x. 4 terços vezes 3 vai dar 12 terços. Pronto, 12 terços. Agora, se você quiser, para você melhorar essa situação, você multiplica tudo por 3. Aí facilita. Multiplica tudo por 3 para eliminar esses 3 que estão aqui embaixo. Então, vamos multiplicar toda essa equação por 3. A gente fica com o seguinte. Fica assim. 3 vezes y
3y. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 4x. Aí, cara, nesse caso aqui, o 3 vai morrer com esse, né? Então vai ficar só 4x. Vai ficar 4x. Da mesma maneira aqui, quando eu multiplicar, esse 3 vai morrer com esse de baixo. Então vai ficar só 12. Pronto. Agora, é só jogar tudo para o primeiro membro e você já tem a equação geral. Ou seja, menos 4x mais 3y menos 6 menos 12 igual a zero. Então, menos 4x mais 3y menos 18 igual a zero. Essa é a reta que eu estava procurando, a reta S. Qual é a característica dessa reta S, pessoal? Ela passa pelo ponto P e ela é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com a reta R. 3x mais 4y menos 4. Então, essa é a característica. Beleza? Então, acredito que por hoje, pelo momento só, né? A gente vai encerrar aqui essa aula. Deixa eu só dar uma olhada nos exercícios para poder marcar para vocês. E aí, qualquer coisa, lembrando, caso vocês tentem fazer alguma questão, não consiga, coloca no comentário do vídeo, né, referente àquele assunto, tal, coloca lá no comentário e a gente vai e prepara uma aula para vocês só de exercício, ok? Então, desculpa, deixa eu apresentar aqui para vocês o quadro, ou melhor, o livro. O quadro já está sendo apresentado, velho. E aí, pronto, deixa eu ver, vai aparecer. Ok, beleza, apareceu aí. Tranquilinho. Então, fizemos a questão 48. Tá ok aqui. Dá para vocês tentarem fazer todas essas questões, gente. Isso é uma questão de interpretação, ok? Questão de interpretação, vocês conseguem fazer direitinho. Na aula de exercício, eu faço mais algumas questões para vocês. Beleza, pessoal? Então, façam o exercício 48, 49, menos os exercícios em dupla, né? Que geralmente é o que a gente trabalha. Então, do 48 ao 53 é extremamente simples de fazer, dá para vocês desenrolarem tranquilamente, beleza? Recapitulando os exercícios, do 48 ao 52, e na página 108, desculpa, pessoal, na página 108, do 43 ao 47. Fechou? Deixa eu voltar aqui para a gente encerrar essa aula. Beleza, meu povo? Muito obrigado por terem assistido a aula até aqui. Espero que estejam gostando. Espero que a qualidade tenha melhorado um pouquinho mais e que essa situação possa passar o mais rápido possível. Falou? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.